Olá, vamos falar de eternidade? É o nome do meu canal, né, que eu coloquei aqui e comecei a postar alguns vídeos e faz algum tempo que eu não posto nada de vídeos que eu tenha gravado, pequenos vídeos. E aí eu tô voltando e eu quero falar um pouco com você sobre a Bíblia, sobre Deus e a sua palavra, e eu vou fazer alguns vídeos focando nisso. E hoje nós vamos trazer aqui sobre a Bíblia. O que é a Bíblia? A Bíblia, ela é como se ela fosse uma carta de Deus para o seu povo, para a humanidade, vamos melhor dizer assim. A Bíblia é a carta de Deus para a humanidade. Quando você recebe uma carta, hoje não se usa mais carta, mas se usa os e-mails, as mensagens de WhatsApp. E quando a gente recebe uma mensagem de alguém, antigamente, quando a gente recebia uma carta de alguém, a gente tinha aquela curiosidade, ansiedade de abrir para ver o que aquela pessoa que estava longe estava dizendo para a gente. E a Bíblia, ela é exatamente isso, ela é a carta de Deus para o seu povo. E como é que nós vamos saber o que Deus está dizendo para nós? É pegando a sua carta, abrindo e lendo-a e conhecendo-a. Porque nessa carta de Deus para nós, para a humanidade, aqui Deus explica tudo que Ele quer que o homem, que o ser humano saiba sobre o próprio homem, sobre Deus, sobre a eternidade, sobre o céu, sobre o inferno, sobre anjos. Então Deus, Ele nos conta tudo nessa que é a sua carta para nós, que é essa Bíblia aqui, ó. A minha já tá bem velhinha, né? Mas a Bíblia, é a palavra de Deus. E para ela chegar a esse formato que ela tem hoje, que nós podemos ter na nossa mão, ter no nosso celular, quantos aplicativos bíblicos nós quisermos ter, nós podemos ter ainda, né? Nós ainda podemos ter. Mas para ela chegar até aqui, levou 1.600 anos para que ela fosse completa. Olha só. E a gente pega e imagina que foi da noite para o dia, não foi. A Bíblia, ela levou 1.600 anos para ela ficar completa, lá de Gênesis até Apocalipse. Como que Deus fez para escrever essa Bíblia? Deus usou homens. E aí algumas pessoas vão dizer assim, eu não acredito na Bíblia, porque ela é feita por homens. De fato, ela foi feita por homens. Mas se nós abrirmos nossa Bíblia lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, nós vamos ver o seguinte texto, olha só. Sabendo que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, quando alguém disser assim, eu não acredito na Bíblia, porque a Bíblia foi feita por homens, diga, olha, a Bíblia foi feita de fato por homens, mas não foi por vontade desses homens. Foi Deus quem escolheu esses homens e, através do seu Santo Espírito, inspirou esses homens para que a Bíblia fosse escrita e chegasse até nós como ela é hoje. Deus escolheu cerca de 40 homens para escrever a Bíblia, que eram chamados os profetas de Deus. E como é que Deus falava com esses homens? Nós vamos ver, quando nós estivermos lendo a palavra de Deus, que Deus falava com esses homens através de próprio pensamento, através de visões, como no exemplo de Moisés, quando Moisés se aproxima da sarça e a sarça está pegando fogo, ali, através daquela sarça, daquele fogo, Deus fala com Moisés.
através de sonhos, como no exemplo de Jacó, quando ele foge da fúria do seu irmão, ele dorme em um certo lugar e ali ele tem um sonho onde há anjos descendo e subindo de uma escada que vinha do céu. Então, era assim que Deus falava com os seus profetas, era assim que Deus inspirava aqueles homens a escrever a sua história na Bíblia, a história que ele gostaria que todos nós soubéssemos. Mas e a origem? Aonde foi que tudo isso aconteceu? Sabe, Israel, esse país que hoje nós estamos vendo toda hora, se nós ligarmos a televisão, se nós ligarmos o Instagram, o TikTok, nós vamos ver constantemente notícias sobre Israel, porque nesses dias Israel foi atacado. Mais uma vez Israel foi atacado pelos terroristas do Hamas. E em outros momentos Israel já foi atacado por outras vezes. E nós, nesse estudo, nós vamos ver por que Israel é tão alvo de ataque dessa forma. Porque tudo começou ali na questão de Deus traçar o seu plano e trazer para a humanidade o seu plano salvífico. Israel, ele tem uma grande importância nisso tudo, no plano, sim, no plano de salvação que Deus tem para a humanidade, para mim e para você. Então, ali no meio, aquele povo judeu, Deus escolheu 40 homens para escrever a sua palavra. E Deus escolheu aquele povo para que fossem suas testemunhas. Lá em Isaías 43:10, nós vamos ver um texto onde fala outras coisas, mas uma das coisas que fala é essa aqui: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Então a palavra de Deus veio para ali no meio daquele povo. Foram 39 homens, eram judeus. Dos 40 que escreveram a Bíblia, 39 eram judeus. Então, Deus trouxe a Bíblia ali no meio daquele povo, para aquele povo, mas ele disse, não é para ficar só com vocês, é para vocês serem minhas testemunhas e jogar essa palavra para outras partes do mundo, para outras nações, para outros povos, não é para ficar só com vocês. Olha que interessante. E aí o povo de Israel, ele tem essa importância na história, porque muita coisa, Deus escolheu aquela nação. Mais adiante, se você for lendo a palavra de Deus, você vai descobrindo quando, como, quem que Deus chamou para criar aquela nação, e como que ela foi se desenvolvendo e virou uma grande nação, como ela é conhecida hoje, que já enfrentou tantas e tantas guerras, e ela permanece de pé. Então Deus disse para aqueles homens, ele diz lá em Isaías 43:10, vós sois minhas testemunhas, ou seja, espalhem essa palavra que eu estou dando para vocês, não é para ficar só com vocês, é para que vocês mandem ela para outras pessoas, para que outras nações conheçam o meu plano para a humanidade. Porque Deus tem um plano para nós, Deus tem um plano para o ser humano. E quando eu falo de plano de Deus para o ser humano, eu não estou falando de, Deus tem um plano para a sua vida, de que você vai ser vencedor, você vai ser vitorioso, você vai conseguir isso e aquilo e não sei o quê. Não, Deus tem um plano eterno para nós. Deus tem um plano salvífico. Nós estamos falando de eternidade, de salvação eterna. E é isso que eu pretendo fazer com essa nova remessa de vídeos que eu vou, se Deus me permitir, produzir aqui para vocês, para contar um pouquinho da história de Deus, de nós, seres humanos, com Deus, de Deus para conosco. O que Deus tem para a nossa vida? Vamos falar de eternidade.